Wolverine, o Carcaju favorito dos X-Maníacos, ganhou novamente uma revista solo aqui no Brasil e essa revista já chegou ao número 2, que a gente traz hoje aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine número 2 da Panini, com mais alguns capítulos de X-Deaths of Wolverine e X-Lives of Wolverine, respectivamente X Mortes ou 10 Mortes, X Vidas ou 10 Vidas de Wolverine. Essas séries, duas minisséries que saíram lá nos Estados Unidos mais ou menos um ano atrás e que estão fazendo a transição para a Sina do X também, né? Já fazem parte da Sina do X, mas trazem elementos importantes para os fundamentos aí do que vai ser essa nova fase. Então a gente vai trazer hoje para você novamente, como sempre a gente faz, dividindo aí em review sem spoilers e depois resumo completo. A gente conta tudo que tem dentro da revista. Lembrando que essas duas sagas que eu falei aqui, elas já estão sendo publicadas desde o número 1, vão seguir até o número 3 da revista do Wolverine. Mas, quando elas saíram nos Estados Unidos, a gente já trouxe elas completas aqui para o canal Fator X, em 2 vídeos que eu vou deixar nas telas finais. Na descrição, eu vou deixar para você poder conferir o nosso vídeo da primeira edição. Mas antes disso, se você está conhecendo a gente hoje, gostou do formato, já aproveita e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, nos seguir nas redes sociais do canal Fator X, cujo link está aqui na descrição, entrar para os nossos grupos de WhatsApp e Facebook, e se puder, contribuir para o canal Fator X, ou pelo Pix, né, que é o número de celular, meu número pessoal de celular, que está aqui na descrição, ou através desse QR Code, que eu vou deixar aqui na tela durante essa parte do vídeo. Você também pode contribuir com a gente comprando a revista, se você gostar do review, deixa eu mostrar a revista certa, né, primeiro, mas você também pode comprar a anterior, pelo link da Amazon que está aqui na descrição. Comprando por esse link, você ajuda o canal Fator X. Agora vamos lá para a primeira parte do vídeo, review sem spoilers de Wolverine número 2 da Panini. Wolverine número 2 tem 112 páginas, já está com preço novo de R$ 31,90. No seu interior vem 2 edições de X-Deaths of Wolverine, né? X Mortes de Wolverine, 10 Mortes de Wolverine, e 2 edições de X-Lives of Wolverine. Então são os números 2 e 3 de X-Deaths e 3 e 4 de X-Lives, porque elas estão alternando. Inclusive aquelas estão alternadas também. Aqui no verso a Panini lista em seguida, assim, mas tá uma edição de X-Deaths, uma edição de X-Lives, uma edição de X-Deaths, outra edição de X-Lives. E no final tem aí uma história curta do especial Marvel Voices Comunidades de 2022, uma história com a Risk, que foi membro da X-Force por um curto período de tempo, no finalzinho dos anos 90, começo de 2000, um personagem razoavelmente interessante, numa historinha que revisita ali a sua tradição, a sua cultura. Eu gostei até que bastante dela, em que pese que ela é bem simples, mas traz até uma lição legal pra gente aprender. No caso ali de X Mortes e X Vidas, né, eu já disse isso quando saiu o número 1, porque são as mesmas séries que faziam parte do mix de Wolverine número 1, só saiu também X-Lives e X-Deaths, e histórias curtas de Marvel Voices Identity de 2021, né, no número 1 de Wolverine. No caso de X-Lives, que mostra o Wolverine voltando ao passado no seu próprio corpo, como foi lá em Dias de um Futuro Esquecido, o filme da Marvel, não na história em quadrinhos, ele revisita ali vários momentos importantes do cânone do Wolverine. Tanto o seu cânone, vamos dizer, mais conhecido, quanto dos vários retcons que foram costurados ao longo da história. Então, é ali um tributo legal ao personagem, organiza um pouco a cronologia dele. Nessa edição vai ter momentos importantes que são ligados, inclusive, à origem da Lady Lethal. Então, pô, né, volta ali, é interessante. E X-Deaths é a conclusão, é a demonstração do que aconteceu com Moira McTarget depois de Inferno, né? Ela ficou sem poderes, não é mais considerada mutante, fugindo, e com a Mística atrás. Então, X-Deaths já no número passado começou mostrando a Mística caçando a Moira McTarget, e é esse o caminho. Só que agora, a partir dessa edição, tem uma pequena virada. Por quê? Porque a Moira vai parar de só fugir e começar a reagir, começar a ter ideias. E junto com isso, nós temos ali um fio condutor que liga as duas, né? Que são duas histórias do Wolverine. Né? Então, se o Wolverine... E elas são simultâneas. Então, se o Wolverine está imobilizado num lugar com a sua consciência sendo jogada para o passado, para ele viver várias vidas e salvar o Xavier em todas elas, né, que esse que é o plot de X-Lives, e isso você pode ver tanto lendo o número 1 quanto assistindo o nosso vídeo anterior do canal Fator X sobre a revista do Wolverine. Se esse é o plot, então como é que o Wolverine está em X-Deaths? Ele não está. Tem uma versão futura
que, se você leu só o número 1, poderia não ser nem o Wolverine, a revelação de quem ele é de verdade vai ter aqui no número 2, né, e de que futuro ele veio, o que está acontecendo. Aí não fica muito claro quem ele está caçando, a Moira está fugindo da Mística, mas ele surge em Krakoa, faz uns ataques e vai deixar Krakoa nessa edição. Então a gente vai descobrir agora quem é o alvo desse personagem, que passou a ser chamado na revista como o Wolverine Ômega. Parece um Wolverine contaminado pela Falange. Agora vamos lá para o resumo completo, onde eu explico tudo isso para você. Então aqui a gente vai ver o Wolverine Ômega, foi apresentado para a gente na edição passada dessa série, que saiu em Wolverine número 1 da Panini, né? Ele chegou até Krakoa numa espécie de dispositivo florônico que simplesmente brotou no meio da ilha. O Black Tom Cassidy percebeu isso, foi lá ver o que estava acontecendo, acabou sendo atacado pelo Wolverine Ômega, né? E ele foi até o não lugar de Moira farejar ali os pertences dela, ele está atrás dela. Agora para quê, né? Para que a gente vai vendo no desenrolar das duas edições que tem nessa revista aqui. A Jean Grey percebeu a chegada desse Wolverine Ômega, a gente vê nessa edição algumas conversas dela com a Sábia, porque ela não tem certeza se não foi ali fruto do estresse, de todo o esforço que ela está fazendo para mandar a consciência do Wolverine do corpo atual para vários outros momentos no passado, para que ele possa salvar o Xavier. Vou explicar isso melhor no resumo completo de X-Lives of Wolverine. Mas ela então fala, a Sábia confirma, fala, não, o sistema de escuta florônico de Krakoa ouviu mesmo um murmúrio, e eles vão conseguir inclusive entender o que o Wolverine Ômega disse, né, na sua curta passagem por Krakoa. O cara disse, nós somos a Falange, ele parece mesmo uma versão do Wolverine infectada pela Falange, então eles ficam ainda mais temerários. E ele sai na captura da Moira McTarget, seja para o que quer que seja, né? A gente não sabe qual o objetivo dele ao encontrá-la. Só que a Mística já está atrás dela, e ela está correndo desesperada para que a Mística não a mate. Inclusive, ela percebe que a Mística está chegando muito rápido nos lugares que ela está. E ela tem um braço tecno-orgânico fornecido pelo Douglas Hansen, o Cifra, né? Então ela começa a pensar, apesar do Douglas ter agido de boa intenção, se a Mística não tem um jeito de rastrear a tecnologia da Falange. Então o que ela faz? Ela decepa esse braço, faz isso de maneira caseira, cauteriza tudo num hotel. A Mística já está chegando para pegar ela, só que ela prepara uma arapuca para a Mística. Explode tudo quando a Mística entra, ela mesma não está lá, já partiu. E de longe ela observa não só a Mística ser destruída, mas a chegada do Wolverine Ômega. Ele fez todo um caminho desde Krakoa e está atrás dela. Ela fala, meu Deus, que novo ente é esse que entra na partida? E fica ali a Moira desesperada. 10 vidas de Wolverine, número 3, resumo completo. Então aqui a gente vai vendo o Wolverine novamente através de vários dos pontos da história da sua vida. Em todos eles, ele inicia confrontos com o Ômega Vermelho, possuindo pessoas próximas ao Xavier ou aos seus antepassados, tentando matar Xavier ou impedir até que ele nasça, tudo isso para impedir a fundação de Krakoa. Então a gente vê vários pedaços da história do Wolverine. Então, quando ele estava lá no Canadá, né, lutando em rinhas ali, lutando como um selvagem, ele escapou na edição passada e vai até o Círculo Polar Ártico, onde o avô do Xavier está encalhado e a sua tripulação se amotinou graças a um dos membros da tripulação que foi possuído pelo Ômega Vermelho. O Wolverine chegou na edição passada, a gente vai ver ele lutando contra os marujos, vai ver até a hora como o Ômega Vermelho troca de corpo para o corpo de uma baleia, e até a baleia manifesta os tentáculos dele. A explicação disso vai vir um pouco mais adiante. No Japão, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, de novo a consciência do Wolverine chega ao seu corpo. Era a época em que ele vivia com Itsu, a mãe de Daken. É o momento em que o Ômega Vermelho possui a Itsu, então eles começam um confronto. E esse confronto dos dois é interrompido porque, para piorar, chega o Romulus também, que estava vindo ali para iniciar sua vingança contra o Wolverine. Isso é um retcon da história do Wolverine que a gente conhece já há algum tempo, né? Então mostra exatamente esse momento, o Wolverine lutando com o Itsu, ainda chega o Romulus. A gente vê um outro momento que ele está na floresta amazônica, numa missão da equipe X da CIA, e ele tem que largar tudo porque ele sabe que tem que salvar o Professor X, que está fazendo um discurso na Amazônia, em defesa ali dos indígenas, em defesa da própria floresta, da manutenção da floresta, né, que ela não seja destruída, desmatada, e ele vai ser um alvo do Ômega Vermelho, então ele está desesperado para chegar até lá. Só que ele também lembrou o que a equipe X ia fazer com as pessoas que vivem na Amazônia, naquela região, num povoado daquela região, logo após cumprir sua missão. Então ele se voltou contra a equipe X, arrebentou o Dente Sabre, arrebentou todo mundo, antes de partir para salvar o Xavier. Isso é um diferencial importante, que a gente vai ver as consequências na próxima edição. No meio disso tudo, um flashback das histórias mostradas no presente vão explicar pra gente como tudo isso começou. A gente já sabe que o Ômega Vermelho descobriu na edição passada, graças ao Mikhail Rasputin, que ainda é um mutante, mas ainda trabalha com o governo russo contra a Krakoa, né? Descobriu através dele
que ele foi manipulado por Krakoa, pela X-Force esse tempo todo, e que o sintetizador C, que está dentro do seu peito, é inclusive um equipamento de escuta da própria Krakoa, né, da X-Force no caso ali. Então, ele se voltou contra a Krakoa na edição passada, e aqui a gente vê que ele encontrou o Mikhail Rasputin. O Mikhail extraiu o sintetizador C krakoano de dentro do peito dele com seus poderes de alterar a realidade. Ele pegou a espada cérebro, que tem várias informações sobre o Xavier, porque é uma espada feita dos pedaços do computador cérebro que o Xavier usava permanentemente na cabeça, no começo dessa fase atual dos X-Men com Krakoa, com tudo mais. Então, usando essas informações, ele vai a momentos do passado do Xavier e ele transporta a consciência do Ômega Vermelho. Só que ele não é um telepata, ele é um alterador da realidade, então ele consegue mandar a consciência do Ômega Vermelho para outros corpos, que é o que a gente tem visto, feito inclusive ele produzir tentáculos com os corpos das pessoas para poder lutar contra o Wolverine, então tá tudo explicado ali. A revista termina voltando a alguns pontos da história do Wolverine que a gente já viu, então Wolverine no Ártico, Wolverine no Japão e tudo, só que a gente vê uma reviravolta lá na história da Amazônia, porque quando o Wolverine finalmente chega para proteger o Professor X, ele está preocupado, quem vai ser possuído? Quem vai ser o homem que vai tentar matar o Professor X? E essa é a hora que o próprio Wolverine é possuído pelo Ômega Vermelho. 10 mortes de Wolverine, número 3, resumo completo. E aqui a coisa fica séria. Então a gente acabou de contar, o Wolverine Ômega tá perseguindo Moira McTarget, a gente não sabe se para matá-la, para se aliar a ela nessa altura da história. A Jean Grey já detectou a passagem dele por Krakoa, já falou com a Sábia já confirmou. E agora o Professor X, mesmo estando ali envolvido demais na tarefa de preservar sua própria vida, enviando a consciência do Wolverine ao passado, ele vai tirar um tempinho para enviar uma projeção astral sua para recrutar Laura Kinney, a Wolverine, a herdeira do Logan. Vai pedir que ela rastreie esse Wolverine Ômega e descubra o que ele quer, descubra o que trouxe ele até aqui, qual a ligação dele com Krakoa. Só que a Laura não estava sozinha, estava ali com a batedora, né, com o seu próprio clone. Ela é clone do Wolverine, o Wolverine adotou ela como filha, e ela tem o seu clone, que é a Gabi. E a Gabi tá ali perto e vai ouvir a conversa e falar, não, você não precisa de um Wolverine, você precisa de Wolverines. E o Daken vai se incorporar à história também, provavelmente procurado pelas duas. Elas vão começar a rastrear, então, esse Wolverine Ômega. O Wolverine Ômega está perseguindo mesmo Moira. A Mística estava perseguindo também, mas foi tirada da equação na edição passada de X Mortes de Wolverine, 10 Mortes de Wolverine, que está encadernada aqui também, né, quando o hotel todo explodiu com a Mística dentro. Então a Mística vai voltar ali, vai passar pelos protocolos de ressurreição antes de poder voltar à equação. Mas a Moira ainda não sabe o que o Wolverine Ômega quer com ela. Então ela está fugindo dele também. Mas ela já entendeu algumas coisas. E ela lembra, na edição 1 de Wolverine mostrou isso, em X Mortes de Wolverine, 10 Mortes de Wolverine, que ela viu durante sua fuga um empresário, mas que também é um cientista, que desenvolveu uma espécie de versão mecânica dos protocolos de ressurreição krakoanos, que era o fato de fazer upload da mente, das memórias das pessoas por uma nuvem. É um serviço que ele oferece, inclusive. O nome desse cara é Arnab, e ele está prestes a lançar uma nova linha de produtos e fazer aí uma coletiva de imprensa num teatro gigantesco e tal. Então ela pega e consegue vazar para a CIA que ele é um alvo desse Wolverine Ômega. E ele é mesmo, a gente não sabe como ela deduziu isso, né? Depois vai mostrar um pouquinho, ela chegou a essas conclusões todas muito rápido. Mas a CIA vai lá para proteger o cara, o Wolverine Ômega tá indo mesmo na direção dele, né? Ele estava perseguindo a Moira, perde o rastro da Moira, começa a perseguir esse cara, então ele tá atrás de 2 pessoas, ele veio do futuro para perseguir 2 pessoas. E os Wolverines também vão para lá, porque eles estão rastreando o Wolverine Ômega. Então vai ter o confronto do Daken, a Gabi, a Laura Kinney contra o Wolverine Ômega. Ele está lutando contra um segurança para chegar até o Arnab. A CIA tenta colocar o cara em segurança, coloca um cara no helicóptero, chega lá, quem está escondida lá? A Moira, faz o cara de refém e leva o cara para o laboratório escondido que ele tem. E aí a gente vai começar a ter revelações. Então a primeira dos Wolverines, o Wolverine Ômega luta contra eles durante um tempo, mas rapidamente diz, olha, não quero enfrentar vocês, não quero machucar vocês, eu sou o Wolverine mesmo. Aí ele conta um pouco do seu futuro. A verdade é que a Moira vai virar o maior trunfo dos humanos contra os mutantes. As máquinas vão vencer e o Wolverine vai ser o último mutante vivo. Tá? E ele vai ser encontrado pela Moira, que vai infectar ele com o vírus Falange. Aqui nessa edição ele conta só isso, não conta como ele voltou no tempo para impedir tudo isso. Mas ele fala o seguinte, olha, é a Moira e o Arnab, eles vão fazer tudo isso contra os mutantes juntos. E a gente vai ver como que eles vão fazer tudo isso juntos, porque a Moira sequestrou o cara, está conversando com ele e explicando como ele pode ser a última salvação da humanidade, justamente com a criação dos protocolos de ressurreição
que vão integrar humanos a máquinas, né? Faz todo sentido, ele é capaz de fazer um upload das suas memórias na nuvem, mas o corpo humano não pode ser reproduzido como os mutantes fazem ali com os protocolos de ressurreição, com o circuito do quinteto. Talvez exceto por clonagem, mas provavelmente isso saia muito caro. Então qual seria a solução para isso? Corpos mecânicos. Inclusive a Moira constrói um novo braço para si com a ajuda do Arnab e já prepara um corpo, né, porque ele tem um ciborgue que ele está trabalhando na casa dele, que vai ser ali a garantia dela ter mais uma vida caso ela falhe na próxima etapa da sua missão. Muito importante, os Wolverines, a Laura, a Gabi e o Dak vão se convencer de que o Wolverine Ômega tem razão e vão se juntar a ele também no final da edição. 10 vidas de Wolverine, número 4, resumo completo. E aqui a gente vai ver mais algumas missões do Wolverine. Então a gente vai ver o Wolverine pedindo um atentado kamikaze contra o porta-aviões onde está lotado o pai do Xavier. E sabe quem está fazendo esse atentado? É justamente o pai da Lady Lethal. É por falhar nesse atentado kamikaze que ele vai se voltar para a ciência, desenvolver o Adamantio, né, se tornar o Lorde Vento Negro, e isso faz parte da origem do Wolverine. E a gente vai ver que quem deteve ele foi o Wolverine, que roubou um avião da frota da esquadra canadense no meio da Segunda Guerra Mundial, alterou completamente o curso e veio derrubar todo o esquadrão de kamikazes, inclusive o do Lorde Vento Negro, para salvar a vida do pai do Xavier. A gente vê mais esse ponto importante da história do Wolverine não sendo modificado apesar da viagem no tempo. Ele derrota o Ômega Vermelho. No projeto Arma X, no momento que seria anterior à infusão de Adamantio no corpo do Wolverine, a gente vai ver um pequeno retcon, porque parece que o Cornelius estava tentando originalmente extrair do corpo do Wolverine amostras do simbionte alienígena do Venom, que tem uma nota de rodapé que isso foi mostrado na revista do Venom. Eu vou pôr a capa na tela agora para você, caso você queira conferir, mas é mais um retcon recente que não aconteceu nem na revista do Wolverine. Mas o Cornelius estava fazendo experimentos com o Wolverine. Quando ele foi possuído pelo Ômega Vermelho, ele tenta executar o Wolverine no meio do experimento. O Wolverine entra em fúria ali durante a tentativa de assassinato do Cornelius e o simbionte chega a se manifestar cobrindo o corpo dele porque estava mesmo na sua corrente sanguínea. Ele escapa e começa a perseguir o Cornelius. É interessante que o Cornelius vai conseguir extirpar o simbionte do corpo dele como parte ali dos protocolos de desinfecção para salvar sua própria vida, é claro, não para salvar o Wolverine. E é isso que vai fazer com que o foco das experiências do Cornelius em cima do Wolverine mude. Ele acaba indo para o projeto Arma X e recebendo a infusão de Adamantio junto com o professor, né, professor do projeto Arma X, junto com a Hines e toda aquela equipe. Então a gente vê mais um momento o Wolverine sendo mantido. Nos bastidores a gente vê conversas do Xavier com a Jean Grey sobre isso, porque eles estão percebendo, né? Eles têm preocupações com as consequências da viagem no tempo. Eles vão percebendo que o tempo está se corrigindo. É claro, eles tomam medidas para ajudar isso. Então a Jean Grey manda ondas de esquecimento telepáticas a todos os envolvidos nas ações do Wolverine, que são levemente diferentes das ações originais, para que eles pensem que aquilo foi um sonho ruim e não mudem muito as ações que eles iam ter logo em seguida a essa participação do Logan. Mas tudo vai se mantendo igualzinho, inclusive lá na Amazônia. Porque lá na Amazônia o Wolverine foi possuído pelo Ômega Vermelho para matar o Professor X. Então não era para ter protetor para o Professor X, né? Só que tem, porque o Wolverine antes disso tinha sabotado a missão da Equipe X, arrebentou todo mundo, do Maverick, sabotou tudo. E aí o que acontece? Um deles, o Dente Sabe, se recuperou, né? Tem um fator de cura poderoso, perseguiu o Wolverine. Na hora que o Wolverine ia matar o Professor X, o Dente Sabe chegou. O Ômega Vermelho até tenta apelar para ele, que os dois deveriam ser aliados e tudo, mas o Dente Sabe de outra época, ele não conhece o Ômega Vermelho, não sabe de Krakoa, não sabe nada, ele quer se vingar do cara que acabou de trair ele. Ele dá uma surra no Wolverine, derrota ele, leva ele pro projeto Arma X, melhor, de volta pro projeto Equipe X ainda, e por conta disso, então o Wolverine também segue seu curso e não mata o Xavier nesse momento. Então mais um momento da história que é mantido, apesar das ações do Ômega Vermelho. O problema é que o momento em que o Ômega Vermelho possuiu o corpo do Wolverine dessa vez, mudou drasticamente as coisas, né? Porque a consciência do Wolverine se perdeu. E o Professor X e a Jean Grey no presente estão tentando localizar a consciência do Wolverine para inclusive mandar para outros pontos no passado e impedir o assassinato do Xavier. E enquanto eles estão procurando, eles acabam encontrando justamente a consciência do Ômega Vermelho, que estava no corpo do Wolverine no passado, quando o Wolverine foi derrotado pelo Dente Sabre, e se transportou para o presente. E aí tenta ali, no corpo do Wolverine, tenta matar o Xavier no presente lá em Krakoa. A revista termina com esse ataque. Marvel Voices Comunidades 2022, resumo completo. E aqui a historinha curta da Risk, que eu falei para vocês, última história encadernada em Wolverine número 2. A Risk, deixa eu ver o nome dela aqui,
Glória Munhoz foi membro da X-Force por um curto período de tempo, chegou a ter ali um relacionamento com o Apache, mas que acabou porque ela estava escondendo segredos do cara. Ela é de Miami, na Flórida, mas o seu pai é cubano, a sua mãe é de uma tribo ameríndia. Então, ela tem muita ligação com o passado indígena, o passado nativo americano, de antes da colonização pelos europeus. E olha a função que ela pegou na SWORD, colonizar novos planetas para os mutantes. Então ela está explorando uma lua, ela até comenta, fala, a gente acabou de colonizar Marte. Fala, não, vamos tentar. Tem sinais de vida? Não, não tem sinais de vida. Então vamos ver se é habitável, tem uma grande quantidade de água, vamos ver se é habitável para os mutantes estabelecer mais uma cabeça de ponte nessa lua também, arrisca que vai para lá. Só que chegando lá, ela encontra formas de vida aquáticas e conscientes, uma sociedade mesmo que vive sob as águas e que por isso não era detectada. Ela chega a ser feita prisioneira, mas há polêmica entre eles do que fazer com a invasora, inclusive alguns querem matar, outros querem libertar, outros querem dialogar com ela. Ela consegue escapar, consegue voltar para a nave e diz para Abigail Brand, né, que é a chefe da SWORD, falou, ó, acabou, esse planeta nós não vamos colonizar. Por quê? Porque ela não vai repetir a história de invasão, aculturação e assassinato que o seu próprio povo passou com a chegada dos europeus. Então, é uma história bem legal, traz aí para que a história serve, né? Que é para a gente não repetir no presente os erros do passado. História bem atual, bem curtinha, mas traz uma lição de moral bem poderosa. E é a última história encadernada em Wolverine número 2 da Panini, e com ela a gente termina a revista e o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite, curtir o vídeo se ainda não fez, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!